pô, a gente aprender, né, e agregar para dentro da religião, eu acho uma coisa fundamental. O que você acha sobre isso? Você acha que, independente daquela fala, que nós precisamos ter uma boa cabeça para cultuar mais de uma cultura, que é o que todos os babalaos a gente tem esse costume de ouvir e de falar. Só ainda concorda que possamos ter outras? Concorda, eu sei que concorda, porque eu sou cultua as duas, mas precisamos ter cabeça aberta em cultuar e não ter uma mistureba de ideologia, mas também podemos se agregar? O que o senhor acha sobre isso? Eu acho que a fusão de orixá e de Ifá é perfeita. Ifá fala do destino e orixá resume por completo o que é a existência do ser humano. Mas para isso, primeiro a gente tem que observar umas coisas que são bem pontuais, Marcelo. Diz Ifá Babai Jobe, ou Yobe Mei, Babai Jobe, Babai Yobe, como falamos no cubano. Não se troca um amigo antigo por um amigo novo. Ponto. Então não precisa jogar Tranca-Rua, Maria Padilha, jogar a história fora, jogar os seus santos fora, seus ibás fora. Isso não existe. Nem porque você vai fazer Ifá, você vai deixar de incorporar. Existem muitas coisas que são criadas, são mitologias, são fatalmente mitos que vêm a prejudiciar demais a imagem da cultura de Farumilá para quando você vai fazer essa adesão junto ao pessoal do Candomblé, da Umbanda, da Jurema, do Batuque, o que quer que seja. A segunda, que eu vou falar aqui, é o Saroço. Dentro da nossa cultura, o Saroço fala assim, borracha ela não apaga passado. Então a borracha ela não vai apagar a sua história. As consagrações que você teve, quem você foi, o nível de importância, se você era bom ou mau filho, quem você foi para a sociedade de orixá do Candomblé de forma geral. Você observando essas coisas, você tem como conviver perfeitamente uma religião com a outra, às vezes sem ter a cabeça muito boa. Você, às vezes, se tiver capacidade cognitiva tão boa ou coisas do gênero, você, lógico, vai fazer evoluir, coisas do gênero e tudo mais, mas tem como você, com os conselhos dados por Ifá Orumilá, que se remetem muito mais ao ebó comportamental, a mudança de postura, do que a medicina de forma geral. Você vai vivenciar, inclusive, o próprio Candomblé, a Umbanda, a Jurema, a Igreja Católica, o Budismo, com uma forma muito mais completa, mais prazerosa. Vai ser uma coisa absorvida de uma forma melhor. O Ifá, ele vem para fazer aquela síntese da vitamina D sendo ativada pela luz do sol. O Ifá, ele vem para complementar principalmente as religiões africanas, porque ele vem trazendo o sentido do destino para o que vai vir a acontecer. Eu, quando saí em direção a Ifá, continuando a história que eu estava falando no começo, Marcelo, foi para poder defender o Candomblé com raiva de Ifá. Mas para você, para atacar o inimigo, você precisa saber quais são suas fraquezas. Só que aí, eu quase fui para a família do Babadário, tá? Só para poder alertar, pô, gente foi, porra, gente finíssima. Eu pretendo conhecer o Olu dele e essas coisas, gente da melhor qualidade, tá? E eu preferi vir para o Ifá afro-cubano, porque enxerguei no Ifá afro-cubano uma diáspora. Uma história muito parecida com a brasileira. Se desenvolveram ao mesmo tempo, a santeria, o Lucumi, o Oxalocumi, com o Candomblé. Então tem histórias parecidas, a resistência, os negros, aquelas coisas. Então, dentro do que eu imagino, do que eu penso, o encaixe com o que a gente tem hoje, atualmente ele é mais fácil por ter uma história parecida, o que não quer dizer que o Ifá tradicional não seja bom, porque Ifá é Ifá. Sim. Então, por isso eu optei em vir para o Ifá tradicional cubano, porque já é um Ifá tradicional. O Ifá crioulo, já vim para o nosso Ifá. E hoje em dia, eu tenho o posto, o cargo de babalaô. Eu trabalho, tenho babalaôs iniciados, já iniciei outros babalaôs, uns seguem seus caminhos, outros estão comigo, iniciei aí por volta de 200 a 300 afiliados, já não tenho mais a conta, que dentro da nossa cultura, por conta dessa parte da cultura cubana também, a gente não chama de filho, chama de afiliados. É uma coisa cultural, coisa local, mas na verdade são filhos.
Então tem de 200 a 300 homónicos, coisas do gênero, ao longo desse histórico todo de tempo que eu tenho dentro da cultura de Fa Orumilá.